Olá, meus irmãos. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos vocês. Não sei a hora que você está vendo este vídeo, mas seja a qualquer hora, que Deus te abençoe. Amém? Hoje vamos dar procedência à leitura do primeiro livro de Samuel. Hoje iremos ler 1 Samuel do capítulo 22 ao capítulo 28, que totalizam aí 6 capítulos. Que Deus possa te abençoar. Aqui estamos conhecendo a história de Davi, como conhecemos ontem. De Saul, estamos vendo a desobediência de Saul, que foi reprovado como rei. E vamos continuar aqui vendo a história de Davi. Amém? Um grande homem de Deus, o homem segundo o coração de Deus. Então, meus irmãos, como sempre, convido vocês a fechar os seus olhos, a abrir os nossos corações e vamos elevar os nossos pensamentos ao Senhor. E vamos começar esse vídeo orando como sempre. Então vamos orar ao Pai para que Ele venha nos dar graça, venha nos dar entendimento nesta tarde, neste dia. Amém? Pai, te damos graças, Senhor, por mais um dia estarmos aqui, Pai amado, para a leitura desta palavra maravilhosa, que tem gerado em nós, ó Pai, mudança de atitudes, que tem gerado em nós, ó Pai, obediência à Tua palavra, meu Pai, que tem gerado em nós uma vontade imensa de Te servir a cada dia mais, meu Deus. Pois é isso que essa palavra causa àqueles que leem ela, Pai, que meditam nela, como diz em Josué 1:8, Pai. Temos que meditar nessa palavra dia e noite, meu Pai, em nome de Jesus. Então, que o Teu Espírito Santo, ó Pai, venha ter liberdade, Pai, nesse dia, para estar, meu Deus, Pai querido, nos dando entendimento, nos dando discernimento dessa palavra, meu Pai. E que o que nós iremos ler aqui, ó Pai, nesse dia, venha ficar firmado em nosso coração, na nossa mente, ó Pai. E venha continuar gerando em nós, Pai amado, Pai querido, a chama do Espírito Santo. Arde em nós, Pai amado, Pai querido, uma sede maior cada vez mais desta palavra. Arde em nós, Pai, uma sede maior de levar essa palavra àqueles que não conhecem. Aqueles, ó Pai amado, Pai querido, que estão afundados, que estão, meu Deus, mergulhados no lamaçal do pecado. Guia-nos, Pai amado, até essas pessoas. E que nós venhamos ter ousadia, ó Pai amado, para pregar o Evangelho para essas pessoas, para toda criatura, assim como a Tua palavra nos ordena, ó Pai. E que essas pessoas, meu Deus, venham ser convencidas, ó Pai, pelo Espírito Santo. Porque o nosso papel, meu Deus, é pregar a palavra, é falar, mas quem convence é o Teu Espírito Santo, meu Pai. Então que o Senhor venha guiar a cada um de nós, Pai. E não deixe, Pai, que nós venhamos ser leitores esquecidos, ó Pai. Que nós venhamos lembrar dessa palavra todos os dias, ó Pai. Nos dê ousadia, Pai, nos dê espírito de ousadia, assim como o Senhor deu para Davi, que era valente, que não tinha medo dos Golias, ó Pai. E assim também nós não venhamos ter medo dos nossos Golias, ó Pai. Que não venhamos, meu Deus, olhar para o tamanho dos nossos problemas, meu Deus. Mas que venhamos olhar, Pai amado, para o tamanho do nosso Deus, que é muito maior do que todos os nossos problemas e do que todas as coisas deste mundo. Pois tudo que é impossível para nós não é impossível para o Senhor, porque o Senhor é um Deus do impossível, e é esse Deus que nós servimos, e é esse Deus, ó Pai amado, Pai querido, que lemos e queremos conhecer a cada vez mais intimamente nesta palavra, meu Pai. Pois queremos intimidade com o Senhor. É isso que nós queremos. Pois estamos aqui, ó Pai amado, há 84 dias, ó Pai, lendo essa palavra todos os dias, orando todos os dias, fazendo o nosso devocional. Então que o Senhor venha gerar, meu Deus, a mesma vontade que está em mim nas pessoas que estão do outro lado dessa tela, Pai. Que elas venham estar acompanhando e venham estar sendo fortalecidas. E venham estar sendo, ó Pai amado, alimentadas espiritualmente. Pois sabemos, ó Pai, que todos os dias há uma luta muito grande da carne contra o Espírito. E quem nós estivermos, ó Pai, alimentando mais, vai sair vitorioso. Então que sempre, ó Pai amado, Pai querido, a vontade do Espírito venha sair vitoriosa, Pai. Pois estamos aqui alimentando o nosso Espírito. Pois a Tua palavra diz, ó Pai, em Romanos 8:1, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Que não andam, ó Pai, segundo a vontade da carne, mas andam segundo a vontade do Espírito. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Então que o Senhor venha, Pai amado, nesse dia fortalecer a cada um de nós, para que venhamos ter vitória, Pai amado, sobre a carne, em nome de Jesus. Nos ajude, ó Pai, a renunciar às vontades da carne. Nos ajude, ó Pai amado, a renunciar todas as coisas para seguir a Tua obra, Pai. Buscar o Teu reino em primeiro lugar, pois a Tua palavra diz que nada nos faltará, em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Aleluias. Grandiosa é a presença de Deus, amém, irmãos? Estou sentindo a presença de Deus aqui.
Eu creio que você, onde você está também, a presença de Deus está aí ao seu lado. O Espírito Santo está aí ao seu lado, está tocando na sua mente, está tocando no seu coração nesta noite, nesse dia, nessa tarde, seja qualquer hora que você está vendo esses vídeos. Porque tudo passa, mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Amém? Então vamos ler. Primeiro livro de Samuel, capítulo 22. A matança dos sacerdotes. Davi fugiu da cidade de Gate e foi para uma caverna perto da cidade de Adulã. Quando seus irmãos e o resto da família souberam que ele estava lá, foram ficar com ele. E todos os homens que estavam em dificuldades, ou com dívidas, ou insatisfeitos também foram. E Davi se tornou o chefe deles. Havia com ele mais ou menos 400 homens. Aí Davi saiu dali, foi para Mispa, em Moabe, e disse ao rei daquele país: por favor, deixe que o meu pai e a minha mãe venham para cá e fiquem com você até que eu saiba o que Deus vai fazer por mim. Davi deixou os pais com o rei de Moabe, e eles ficaram ali enquanto Davi esteve escondido na fortaleza. O profeta Gade foi para o lugar onde Davi estava e disse: não fique aqui, vá logo para a terra de Judá. Então Davi saiu e foi para a floresta de Herete. Saul estava em Gibeá, no morro, sentado debaixo de uma árvore, com a lança na mão. Todos os seus oficiais estavam ao redor dele, e lhe contaram que Davi e os seus homens estavam em certo lugar. Então Saul disse aos seus oficiais: ouçam, homens da tribo de Benjamim. Vocês pensam que Davi lhes dará campos e plantações de uvas e os fará capitães e tenentes do seu exército? É por isso que vocês estão fazendo planos contra mim? Nenhum de vocês me contou que o meu próprio filho fez um acordo com Davi. Ninguém se preocupa comigo. Ninguém me diz que Davi, um dos meus próprios homens, estava agora mesmo procurando uma oportunidade para me matar, e que foi o meu próprio filho que o pôs contra mim. Doeg, do país de Edom, estava ali com os oficiais de Saul e disse: eu vi quando Davi foi falar com Aimeleque, filho de Aitube, em Nob. Aimeleque perguntou a Deus, o Senhor, o que Davi devia fazer. E também deu a Davi comida e a espada de Golias, o filisteu. Então o rei Saul mandou chamar Aimeleque e todos os seus parentes, que também eram sacerdotes em Nob. E eles foram para o lugar onde ele estava. Saul disse a Aimeleque: escute, Aimeleque. As suas ordens, Senhor, respondeu ele. Saul lhe perguntou: por que é que você e Davi se juntaram para fazer planos contra mim? Por que você lhe deu comida e uma espada e perguntou a Deus o que ele devia fazer? Agora Davi se virou contra mim e está esperando a hora de me atacar. Aimeleque respondeu: Davi é o oficial mais fiel que o Senhor tem. Ele é o seu próprio genro, capitão da sua guarda pessoal e muito respeitado por todas as autoridades do país. Será que esta foi a primeira vez que eu perguntei a Deus o que Davi devia fazer? Claro que não. O Senhor não deve acusar a mim nem ninguém da minha família de estarmos fazendo planos contra o Senhor. Não sei nada a respeito disso. Então o rei disse: Aimeleque, você e os seus parentes vão morrer. Em seguida disse aos guardas que estavam ali perto: matem os sacerdotes de Deus, o Senhor. Eles se juntaram com Davi e não me disseram que ele havia fugido, embora soubessem disso o tempo todo. Mas os guardas se recusaram a levantar a mão para matar os sacerdotes do Senhor. Então Saul disse a Doeg: mate-os você. E Doeg os matou. Nesse dia ele matou 85 sacerdotes de Deus. Saul também mandou matar todos os outros moradores de Nob, a cidade dos sacerdotes, homens e mulheres, meninos e criancinhas, o gado, jumentos e ovelhas. Todos foram mortos. Mas Abiatar, um dos filhos de Aimeleque, escapou e foi para o lugar onde Davi estava. Ele contou que Saul havia matado os sacerdotes de Deus, o Senhor. Então Davi disse a Abiatar: naquele dia, quando vi Doeg lá, eu sabia que ele não deixaria de contar tudo a Saul. Assim eu sou o culpado da morte de todos os seus parentes. Fique comigo e não tenha medo. Saul quer matar a nós dois.
mas comigo você estará livre de perigo. Davi salva a cidade de Keila, capítulo 23. Davi soube que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila e roubando o trigo que havia sido colhido há pouco. Então perguntou a Deus o Senhor: devo ir atacar os filisteus? Sim, respondeu o Senhor. Ataque-os e salve a cidade de Keila. Davi sempre pedia a direção de Deus, amém, irmãos? Para fazer todas as coisas. Por isso o sucesso dele. Mas os homens de Davi disseram: nós já estamos com medo de ficar aqui em Judá, quanto mais de ir a Keila para atacar o exército dos filisteus. Então Davi consultou novamente a Deus o Senhor, e ele respondeu: vá a Keila e ataque, porque eu lhe darei a vitória sobre os filisteus. Então Davi e os seus homens foram a Keila e atacaram os filisteus. Mataram muitos deles e tomaram os seus rebanhos. E assim Davi salvou os moradores de Keila. Na ocasião em que Abiatar, filho de Aimeleque, escapou e foi se juntar a Davi em Keila, ele levou o manto sacerdotal. Quando Saul foi avisado de que Davi tinha ido para Keila, disse: Deus entregou Davi nas minhas mãos. Ele foi para uma cidade cercada de muralhas, com portões reforçados, e assim caiu numa armadilha. Então Saul chamou todos os soldados para a batalha, a fim de marchar contra Keila e cercar Davi e os seus homens. Quando Davi soube que Saul estava planejando atacá-lo, disse ao sacerdote Abiatar: traga aqui o manto sacerdotal, para que possamos consultar a Deus. Então Davi disse: ó Senhor Deus de Israel, eu, o teu servo Davi, soube que Saul está planejando vir a Keila para destruí-la por minha causa. Será que os moradores de Keila vão me entregar nas mãos de Saul? Será que Saul virá mesmo, como ouvi dizer? Ó Senhor, Deus de Israel, peço-te que me respondas. Saul virá, respondeu o Senhor. E será que os moradores de Keila vão entregar a mim e a também os meus homens a Saul? Perguntou Davi. Sim, vão, respondeu o Senhor. Então Davi e os seus homens, mais ou menos 600, saíram imediatamente de Keila e seguiram sem rumo certo. Quando Saul ficou sabendo que Davi tinha fugido de Keila, abandonou o seu plano. Davi na região deserta e montanhosa. Davi se escondeu nas fortalezas da região deserta e montanhosa que fica perto de Zife. Saul continuava a procurá-lo todos os dias, mas Deus não entregou Davi a ele. E Davi estava com medo porque Saul tinha saído para matá-lo. Davi passou a viver em Oreza, no deserto que fica perto de Zife. Jonatas foi encontrar-se com ele ali e lhe deu coragem para confiar na proteção de Deus. Jonatas disse: não tenha medo, Saul. O meu pai não conseguirá causar-lhe nenhum mal. Você será o rei de Israel e eu ocuparei o segundo lugar no seu governo. E o meu pai sabe muito bem disso. E ali na presença de Deus, o Senhor, os dois renovaram a sua promessa de amizade. Davi ficou em Oreza e Jonatas voltou para casa. Algumas pessoas de Zife foram a Gibeá e disseram a Saul: Davi está escondido na nossa terra, em Oreza, no monte Áquila, ao sul de Gesimon. Nós sabemos que o Senhor quer muito prendê-lo. Venha com a gente que nós lhe entregaremos Davi. Saul respondeu: que o Senhor abençoe vocês por serem tão bondosos comigo. Vão e se informem novamente. Descubram com certeza onde Davi está e quem o viu ali. Dizem que ele é muito esperto. Descubram exatamente os lugares onde ele se esconde e voltem aqui sem falta. Então irei com vocês, e se ele estiver lá, eu o pegarei ainda que tenha de procurar em toda a terra de Judá. Então eles voltaram para Zife, adiante de Saul. Davi e os seus homens estavam no deserto de Maom, num vale seco ao sul de Gesimon. Saul e os seus soldados foram procurar Davi, mas Davi ficou sabendo e foi para uma passagem nas rochas do deserto de Maom e ficou ali. Quando Saul soube disso, foi atrás de Davi. Saul e os seus soldados estavam de um lado do monte e Davi e os seus do outro. Estes fugiram depressa para escapar de Saul e dos seus soldados, que o estavam cercando para prendê-los. Mas justamente nesse momento, um mensageiro chegou e disse a Saul: volte imediatamente,
os filisteus estão invadindo o país. Então Saul parou de perseguir Davi e foi lutar contra os filisteus. É por isso que aquele lugar é chamado de Rocha da Separação. Davi saiu e foi para os lugares protegidos da região da fonte de Gede. Aleluia. Davi deixa de matar Saul. Capítulo 24. Quando Saul voltou da luta contra os filisteus, soube que Davi estava na região deserta que fica perto da fonte de Gede. Então escolheu 3.000 dos melhores soldados de Israel e foi com eles procurar Davi e os seus homens a leste das rochas dos cabritos selvagens. Saul chegou a uma caverna junto de alguns currais de ovelhas, perto da estrada, e entrou ali para satisfazer as suas necessidades. Aconteceu que Davi e os seus homens estavam escondidos mais no fundo da caverna. Então eles disseram a Davi: esta é a sua oportunidade. O Senhor Deus disse que lhe entregaria o seu inimigo e que você poderia fazer com ele o que quisesse. Então Davi se arrastou de mansinho até onde estava Saul e cortou um pedaço da capa dele sem que ele percebesse. Mas aí a consciência de Davi começou a doer porque ele havia cortado um pedaço da roupa de Saul. Então disse aos seus homens: o Senhor Deus me livre de fazer algum mal ao meu senhor, que ele escolheu como rei. Eu não devo atacá-lo de jeito nenhum, porque ele é o rei escolhido pelo Senhor. Assim Davi convenceu os seus homens de que eles não deviam atacar Saul. Olha, irmãos, o que nós aprendemos com isso aqui? Quando Deus coloca uma autoridade na mão de alguém, mesmo que essa pessoa erre, ela é levantada por Deus. Então nós não devemos atacar essa pessoa. Nós não devemos nos levantar contra essa pessoa. Davi aqui teve a oportunidade de matar o seu perseguidor. Davi teve a oportunidade ali de matar Saul sem ele mesmo ver quem era. Mas olha o que Davi diz: o Senhor Deus me livre de fazer algum mal ao meu Senhor, que ele escolheu como rei. Então, meus irmãos, que possamos seguir esse ensinamento de Davi. Se você estiver numa igreja e não concordar com o seu pastor, com o líder que Deus colocou ali naquela igreja, naquele ministério, não se levante contra o seu pastor. Faça como Davi, porque quem Deus levanta é o próprio Deus que trata com a pessoa. Se a pessoa estiver errada, você pode ter certeza que Deus vai tratar com essa pessoa. Nós vamos ver aqui no decorrer dessa história. Então Davi não sujou as suas mãos com a autoridade, não sujou as suas mãos de sangue da autoridade que o Senhor tinha colocado. Deus que tinha colocado Saul como rei. Não foi o ser humano, foi Deus que mandou. Então era uma autoridade estipulada por Deus, da vontade de Deus. Então Davi aqui foi muito humilde, Davi aqui foi muito temente à palavra de Deus. E não quis matar Saul ali pelas costas. Amém? Que também sejamos assim. Que não venhamos atacar pelas costas as autoridades que Deus tem colocado na nossa vida. Amém? Então Saul levantou-se, saiu da caverna e seguiu o seu caminho. Davi saiu atrás dele e gritou: Rei Saul! Ele virou-se e Davi, em sinal de respeito, se ajoelhou e encostou o rosto no chão. Então disse: por que é que o Senhor dá atenção às pessoas que dizem que eu quero prejudicá-lo? O Senhor pode ver por si mesmo que hoje na caverna o Senhor Deus o entregou a mim. Alguns me disseram que o matasse, mas eu não quis fazer isso, e disse que não levantaria um dedo contra o Senhor, pois o Senhor o escolheu para ser rei. Veja, meu pai, veja o pedaço da sua capa que está na minha mão. Eu cortei o pano, mas não matei o Senhor. Isso prova que eu não penso em me revoltar contra o Senhor, nem em fazer-lhe nenhum mal. Eu sabia muito bem que o Senhor está procurando me matar, mas mesmo assim eu não o ataquei. Que o Senhor julgue qual de nós dois está errado, e que ele castigue o Senhor pelo que fez contra mim, pois eu não vou atacá-lo de jeito nenhum.
Como diz o velho ditado, o mal vem dos maus, mas eu não lhe farei nenhum mal. Vejam que o rei de Israel está tentando matar. Vejam só o que ele está caçando, um cachorro morto, uma pulga. O Senhor Deus vai julgar e decidir qual de nós dois está errado. Que ele me julgue, me defenda e me livre do Senhor. Quando Davi acabou de falar, Saul disse: é você mesmo, meu filho Davi. E Saul começou a chorar. Então disse a Davi: você está certo, e eu estou errado. Você tem sido muito bom para mim, enquanto eu lhe tenho feito muito mal. Hoje você mostrou o quanto é bom para mim, pois não me matou, embora o Senhor me tivesse entregado a você. Será que alguém, depois de pegar o seu inimigo, o deixe ir embora são e salvo? Que o Senhor o abençoe pelo que você fez por mim hoje. Agora estou certo de que você será rei de Israel e de que durante o seu governo o reino continuará firme. Mas jure em nome do Senhor que você não acabará com os meus descendentes, e assim o meu nome e o nome da minha família não serão esquecidos. E Davi jurou. Então Saul foi para casa e Davi e os seus homens voltaram para a fortaleza. A morte de Samuel, capítulo 25. Samuel morreu, e todos os israelitas se juntaram e choraram a morte dele. Então o sepultaram na sua casa em Ramá, Davi e Abigail. Depois disso, Davi saiu e foi para o deserto de Parã. Havia um descendente de Calebe, chamado Nabal, da cidade de Maom, que ganhava a vida na cidade de Carmelo. Ele era muito rico, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. A sua mulher se chamava Abigail. Ela era bonita e inteligente, mas ele era mau e grosseiro. Nabal estava em Carmelo, cortando a lã das suas ovelhas. Davi estava no deserto e soube disso. Então enviou 10 rapazes a Carmelo, com ordem de encontrarem Nabal e o cumprimentarem em nome dele. Mandou que dissessem o seguinte: meu caro amigo, Davi lhe manda saudações desejando tudo de bom para o Senhor, a sua família e tudo o que é seu. Ele soube que o Senhor está cortando a lã das suas ovelhas e mandou-lhe contar que os seus pastores estiveram com a gente e nós não lhe fizemos nenhum mal. Durante o tempo em que estiveram em Carmelo, não roubamos nada do que era deles. Pergunte e eles lhe contarão. Davi pede para o Senhor nos receber com amizade, porque viemos aqui num dia de festa. Assim, por favor, dê o que puder a nós, os seus criados, e ao seu querido amigo Davi. Os homens de Davi foram e deram um recado a Nabal, em nome de Davi. Então ficaram esperando e Nabal respondeu: Davi, filho de Jessé? Quem é ele? Nunca ouvi falar nele. Hoje em dia há muitos escravos que fogem dos seus donos. O meu pão, a minha água e os animais que matei para dar aos meus empregados, eu não darei a homens que eu nem sei de onde vieram. Os homens de Davi voltaram e contaram o que Nabal tinha dito. Então Davi disse: ponham as suas espadas nos cintos. E todos obedeceram. Davi também pegou a sua espada e saiu com mais ou menos 400 dos seus homens, enquanto 200 ficaram atrás com a bagagem. Um dos empregados de Nabal disse a Abigail, a mulher de Nabal: a senhora soube? Davi enviou do deserto uns mensageiros com saudações para o nosso patrão, mas ele os tratou mal. No entanto, eles têm sido muito bons para a gente. Nunca nos incomodaram e durante todo o tempo em que estivemos com eles nos campos, eles não roubaram nada que era nosso. Eles nos protegeram dia e noite, todo o tempo em que estivemos com eles, tomando conta dos nossos rebanhos. Pense nisso e resolva o que fazer. Isso poderá vir a ser um desastre para o nosso patrão e toda a sua família. Ele é tão mau que ninguém pode falar com ele. Então Abigail pegou depressa 200 pães, 2 odres cheios de vinho, 5 ovelhas assadas, uns 17 quilos de trigo torrado, 100 cachos de passas e 200 pastas de figos secos e pôs tudo sobre jumentos. Então disse aos empregados: vão na frente que eu vou atrás. Porém não contou nada ao seu marido. Abigail ia montada no seu jumento e de repente numa curva na descida encontrou Davi e os seus homens que vinham na sua direção. Davi tinha pensado assim:
De que me adiantou proteger a propriedade desse homem aqui no deserto? Nós não roubamos nada que era dele, e é assim que ele me paga a ajuda que lhe dei? Que Deus me castigue se eu não matar até o último daqueles homens antes do amanhecer. Quando Abigail viu Davi, desmontou depressa, ajoelhou-se diante dele e encostou o rosto no chão, aos seus pés, dizendo: Por favor, Senhor, escute-me. Eu sou a culpada. Por favor, não dê atenção a Nabal, pois ele não vale nada. Ele é exatamente o que seu nome quer dizer, um tolo. Eu mesma não vi os rapazes que o Senhor mandou. Foi o Senhor Deus que impediu que o Senhor se vingasse e matasse os seus inimigos. Agora eu juro pela sua vida e pela vida do Senhor, que todos os seus inimigos e todos que querem prejudicá-lo serão castigados como Nabal. Senhor, faça o favor de aceitar este presente que eu lhe trouxe e o entregue aos seus homens. Perdoe, por favor, qualquer coisa errada que eu tenha feito. O Senhor Deus fará com que o Senhor seja rei e também os seus descendentes, pois o Senhor está combatendo o combate dele e o Senhor não vai fazer nenhum mal enquanto viver. Se alguém o atacar e tentar matá-lo, o Senhor, seu Deus, o protegerá como um homem que guarda um tesouro precioso. Mas ele vai jogar longe os seus inimigos, como um homem que atira pedras com a sua funda. O Senhor Deus cumprirá todas as coisas boas que lhe prometeu e o fará rei de Israel. E quando isso acontecer, o Senhor não terá motivo para se arrepender, ou sentir remorso por haver matado sem razão ou por ter se vingado por si mesmo. E quando o Senhor Deus o abençoar, não esqueça de mim. Davi respondeu: Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, que mandou você hoje para me encontrar. Graças ao que você fez hoje e ao seu juízo, eu deixei de cometer um crime de morte e fui impedido de me vingar por mim mesmo. Que o Senhor Deus me livre de fazer algum mal a você. Eu juro pelo Senhor, o Deus de Israel, o Deus vivo, que se você não tivesse se apressado e não tivesse vindo me encontrar, amanhã cedo todos os homens de Nabal estariam mortos, até os meninos. Então Davi aceitou o que ela havia trazido e disse: Volte para casa e não se preocupe, eu farei o que você quiser. Abigail voltou para o seu marido Nabal, que estava em casa, festejando como um rei. Ele estava bêbado e alegre, então ela não lhe contou nada. Na manhã seguinte, quando ele não estava mais bêbado, ela lhe contou tudo. Aí ele teve um ataque e ficou completamente paralisado. Uns 10 dias depois, a ira de Deus feriu Nabal e ele morreu. Quando Davi soube que Nabal havia morrido, disse: Louvem a Deus o Senhor. Ele me vingou de Nabal, que me insultou, e assim livrou este seu servo de fazer o mal. O Senhor castigou Nabal por sua maldade. Então Davi mandou a Abigail uma proposta de casamento. Os empregados dele foram até Carmelo e disseram: Davi nos mandou buscá-la para que a senhora seja sua esposa. Então Abigail ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e disse: Eu sou escrava de Davi e estou pronta para lavar os pés dos empregados dele. Aí ela se levantou depressa e montou o seu jumento e, acompanhada por suas 5 empregadas, partiu na companhia dos empregados de Davi e se tornou esposa dele. Davi tinha casado com Ainoã de Jezreel e agora Abigail também se tornou sua esposa. Nesse meio tempo, Saul tinha dado a sua filha Mical, que tinha sido esposa de Davi, a Paute, filho de Laís, da cidade de Galim. Outra vez Davi deixa de matar Saul. Capítulo 26. Alguns moradores de Zif foram a Gibeá e contaram a Saul que Davi estava escondido no monte Áquila, em frente de Gerizom. Então Saul partiu imediatamente para o deserto de Zif, com 3.000 dos melhores soldados de Israel, a fim de procurar Davi. Eles acamparam no monte Áquila, em frente de Gesimom. Davi estava no deserto e ouviu dizer que Saul tinha vindo atrás dele. Aí enviou alguns espiões e ficou sabendo que Saul de fato estava ali. Imediatamente foi até lá e encontrou o lugar onde dormiam Saul e Abner, filho de Ner, comandante do seu exército. Saul dormia dentro do acampamento e os seus soldados
acampavam em volta dele. Então Davi perguntou ao heteu Aimeleque e a Abissai, cuja mãe era Zeruía e cujo irmão era Joabe: quem de vocês vai comigo ao acampamento de Saul? Eu vou, respondeu Abissai. Assim, naquela noite, Davi e Abissai entraram no acampamento de Saul e o encontraram dormindo no centro do acampamento, com a sua lança fincada no chão, perto da sua cabeça. Abner e os soldados dormiam em volta de Saul. Então Abissai disse a Davi: esta noite Deus colocou o seu inimigo nas suas mãos. Agora deixe que eu atravesse Saul com a lança dele e o espete no chão com um só golpe. Não precisarei dar 2 golpes. Mas Davi respondeu: não o mate, pois o Senhor Deus castigará quem levantar a mão para matar o rei que ele escolheu. Mais uma vez o temor de Davi com as autoridades que Deus estipula. Tão certo como o Senhor Deus está vivo, assim ele mesmo matará Saul, seja quando chegar o seu dia de morrer, seja numa batalha. O Senhor me livre de levantar a mão contra quem ele escolheu como rei. Vamos pegar o jarro de água e a lança dele e vamos embora. Então Davi pegou a lança e o jarro de água que estavam ao lado da cabeça de Saul e foi embora com Abissai. Ninguém os viu, nem soube o que havia acontecido. E ninguém acordou. Todos estavam dormindo profundamente, porque o Senhor tinha feito com que todos eles caíssem num sono profundo. Eita Deus! Davi passou para o outro lado do vale, foi até o alto do monte, a uma boa distância deles, e gritou para Abner e para os soldados de Saul: Abner, você está me ouvindo? Quem é que está gritando para o rei? Perguntou Abner. Davi respondeu: Você é homem ou não é? Você não é o melhor soldado de Israel? Então por que não protegeu o seu chefe, o rei? Agora mesmo alguém entrou no acampamento para matar o rei, o seu chefe. Você falhou, Abner. Eu juro pelo Senhor, o Deus vivo, que vocês todos morrerão, pois não protegeram o seu chefe, que o Senhor Deus fez rei. Escutem, onde está a lança do rei? Onde está o jarro de água que estava ao lado da cabeça dele? Saul reconheceu a voz de Davi e perguntou: Davi, é você, meu filho? Sim, Senhor, respondeu Davi. Por que é que o Senhor continua a perseguir este seu criado? O que foi que eu fiz? Qual foi o crime que cometi? Ó rei, escute o que eu tenho a dizer. Se foi Deus que fez o Senhor se virar contra mim, ele mudará de ideia se lhe for feita uma oferta. Mas se foram certas pessoas que fizeram isso, que a maldição de Deus caia sobre elas, pois me expulsaram da terra do Senhor Deus para uma terra onde posso adorar somente deuses estrangeiros. Não me deixe ser morto em terra estrangeira, longe do Senhor Deus, porque o rei de Israel viria aqui para procurar uma pulga como eu. Por que me caçaria como se eu fosse um pássaro selvagem? Saul respondeu: Eu errei. Volte, meu filho Davi. Nunca mais eu lhe farei nenhum mal, pois esta noite você respeitou a minha vida. Tenho sido um louco e cometi um grande erro. Então Davi disse: Aqui está a sua lança, Senhor. Que um dos seus homens venha buscá-la. O Senhor Deus recompensa aqueles que são fiéis e corretos. Hoje ele colocou o Senhor nas minhas mãos, mas eu não levantei a mão para matar aquele que Deus escolheu como rei. Assim como eu hoje respeitei a sua vida, que o Senhor faça o mesmo comigo e me livre de todas as dificuldades. E Saul respondeu a Davi: Deus o abençoe, meu filho. Tudo o que você fizer dará certo. Então Davi foi embora e Saul voltou para casa. Davi entre os filisteus, capítulo 27. Davi pensou assim: algum dia Saul vai me matar. A melhor coisa que posso fazer é fugir para a terra dos filisteus. Aí Saul deixará de me procurar em toda a terra de Israel, e assim eu ficarei livre de perigo. Então Davi disse aos seus 600 homens. Então Davi e os seus 600 homens foram imediatamente para onde estava Aquis, filho de Maoque, governador de Gate. E Davi e os seus homens ficaram morando ali em Gate, com as suas famílias. Estavam com Davi as suas 2 mulheres, Ainoã,
de Jezreel, e Abigail, a viúva de Nabal, de Carmelo. Quando Saul soube que Davi tinha fugido para Gate, deixou de procurá-lo. Davi disse a Aquis: se você é meu amigo, me dê uma cidade pequena para eu morar nela. Não é preciso que eu fique morando com você na capital. Então Aquis deu a Davi a cidade de Ziclag. Por isso, até hoje, Ziclag pertence aos reis de Judá. Davi morou 1 ano e 4 meses na terra dos filisteus. Davi e os seus homens costumavam atacar os Gesuritas, os Gizitas e os Amalequitas, que viviam naquela região há muito tempo. Atacavam a terra deles desde Sur até o Egito. Matavam todos os homens e mulheres e tomavam as ovelhas, o gado, os jumentos, os camelos e também as roupas. Aí Davi voltava para Gate e Aquis lhe perguntava: quem foi que você atacou hoje? E Davi respondia que tinha atacado o sul de Judá, ou a tribo de Jerameel, ou a terra dos queneus. Davi matava todos os homens e mulheres para que ninguém voltasse a Gate e contasse o que ele e os seus homens faziam. Davi fez isso todo o tempo em que morou entre os filisteus. Aquis confiava em Davi e dizia: ele é muito odiado pelo seu próprio povo, os israelitas, e por isso trabalhará para mim a vida inteira. Capítulo 28. Algum tempo depois, os filisteus reuniram as suas tropas para lutar contra Israel. Então Aquis disse a Davi: fique sabendo que você e os seus homens vão lutar ao meu lado. Claro que sim, respondeu Davi. Estou aqui para ajudar. Você vai ver o que eu sou capaz de fazer. Está bem, disse Aquis. Você vai ser o meu guarda pessoal por toda a vida. Saul consulta uma adivinha. Samuel havia morrido, e todos os israelitas haviam chorado a morte dele e o haviam sepultado na cidade de Ramá, onde ele tinha nascido. Saul tinha expulsado de Israel todos os médiuns e adivinhos. Os soldados filisteus se reuniram e acamparam perto da cidade de Sunem. Saul reuniu os israelitas e acampou no monte Gilboa. Quando Saul viu o exército dos filisteus, ficou apavorado e perguntou a Deus o Senhor o que devia fazer. Mas o Senhor não respondeu nem por sonhos, nem pelo Urim, nem através dos profetas. Então Saul ordenou aos seus oficiais: procurem uma mulher que seja médium, e eu irei consultá-la. Em Endor há uma médium, responderam eles. Então Saul se disfarçou vestindo roupas diferentes, e quando escureceu foi com 2 de seus homens falar com ela. Falar com a tal mulher. Ele disse: consulte para mim os espíritos e me diga o que vai acontecer. Eu vou dizer o nome de um homem e você vai mandar subir o espírito dele. A mulher respondeu: com certeza, você sabe o que o rei Saul fez. Ele expulsou de Israel os adivinhos e os médiuns. Então por que é que você está tentando me pegar numa armadilha para que eu seja morta? Aí Saul jurou em nome de Deus, o Senhor: pelo Senhor, o Deus vivo, eu prometo que você não será castigada por fazer isso. Então a mulher perguntou: quem é que você quer que eu faça subir? Samuel, respondeu ele. Quando a mulher viu Samuel, deu um grito e disse a Saul: porque o Senhor me enganou, o Senhor é o rei Saul. Não tenha medo, respondeu o rei. O que é que você está vendo? Estou vendo um espírito subindo da terra, disse ela. Como é o jeito dele? Perguntou Saul. É um velho que está subindo, respondeu ela. Ele está todo enrolado numa capa. Aí Saul entendeu que era Samuel. Ajoelhou-se e encostou o rosto no chão, em sinal de respeito. Então Samuel disse a Saul: por que é que você foi me incomodar? Por que me fez voltar? Saul respondeu: é que estou numa grande dificuldade. Os filisteus estão em guerra contra mim, e Deus me abandonou. Ele não me responde mais, nem por profetas, nem por meio de sonhos. Foi por isso que chamei o Senhor para me dizer o que devo fazer. Samuel disse: por que é que você me chamou, agora que o Senhor Deus o abandonou e se tornou seu inimigo? O Senhor fez com que você
o Senhor fez com você o que ele, por meio de mim, prometeu que ia fazer. Ele tirou o reino de você e o deu a outra pessoa, isto é, a Davi. Você desobedeceu às ordens do Senhor e não destruiu completamente os amalequitas e tudo o que eles tinham. É por isso que o Senhor está fazendo isso com você agora. Ele vai entregar você e o povo de Israel aos filisteus. Amanhã você e os seus filhos vão estar junto comigo, e o Senhor também vai entregar o exército de Israel aos filisteus. No mesmo instante, Saul caiu no chão, de comprido, apavorado com o que Samuel tinha dito. Ele estava fraco porque não tinha comido nada todo aquele dia e toda aquela noite. A mulher chegou perto dele e, vendo que ele estava apavorado, disse: Eu arrisquei a minha vida fazendo o que o Senhor me pediu. Agora, por favor, faça o que estou pedindo. Deixe que eu lhe traga um pouco de comida. Coma alguma coisa para ficar forte e pode viajar. Saul recusou e disse que não ia comer nada, mas os seus oficiais também insistiram para que comesse. Finalmente ele concordou. Levantou-se do chão e sentou-se na cama. Então a mulher matou depressa um bezerro que estava sendo engordado, pegou também um pouco de farinha de trigo, amassou e assou alguns pães sem fermento. Aí colocou a comida diante de Saul e dos seus oficiais, e eles comeram, e naquela mesma noite foram embora. Aleluia, meus irmãos. Terminamos a leitura de hoje, né? Conhecemos aqui a inveja de Saul, que a inveja causa na pessoa, sempre querendo matar Davi. E pelo contrário, Davi sempre, né, não teve coragem de tocar a mão em Saul, porque ele respeitava, como eu disse antes, a autoridade que Deus tinha estipulado, porque era Deus que tinha levantado Saul como rei. Por isso Davi não tocava na autoridade. E assim também todos nós devemos fazer. Não devemos tocar nas autoridades que Deus tem estipulado nessa terra. Amém? Então esta é a palavra de hoje, que sejamos sempre obedientes como Davi e nunca sejamos como Saul, invejosos. Saul queria arrepender do seu pecado, porque Deus iria tirar o trono. Amém? Então Saul só se arrependeu porque ele sabia que ia ser tirado o trono das mãos dele. Amém? E o arrependimento a gente sabe que tem que ser verdadeiro, de coração. Não por aquilo que vamos perder, mas pela presença de Deus. Amém? É isso que nós devemos fazer. Devemos pedir perdão a Deus pelos nossos pecados, não pelo que vamos perder, mas por amor a Deus. Para que Deus não afaste de nós a presença dele. Pois sabemos que a única coisa que afasta o homem de Deus é o pecado. Então, quando a gente se arrepende verdadeiramente, quando a gente pede perdão a Deus, Ele nunca nega esse perdão. Quando nós nos arrependemos de todo o coração, alcançamos a misericórdia de Deus. Amém? Então é assim que devemos proceder, sempre arrependendo de coração e sempre indo, e como disse Jesus, vá e não peques mais. Então, que não tenhamos pecado de estimação. Pecado de estimação é aquele que é reconhecido, mas não abandonado. Amém? Então, que Deus abençoe cada um de vocês. A leitura está sendo maravilhosa. Estou crescendo muito na parte de Deus. Eu sei que cada um de vocês também está crescendo. E um forte abraço. Amanhã estaremos aqui novamente, se assim Deus nos permitir, é claro. Um forte abraço. Até amanhã. Que o Espírito Santo sempre faça morada no coração de cada um de vocês. Até mais.